Graça e paz, meus irmãos. Hoje venho trazer uma palavra de Deus para vocês. Uma breve reflexão que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós vemos aqui nesse texto da Bíblia Sagrada que relata que quando Jesus nasceu, veio ali então 3 reis magos do Oriente, como diz o texto, para adorá-lo. Quando esses reis magos chegam a Belém da Judéia, à procura de Jesus, aquele que é nascido rei, né, dos judeus, eles chegam até o rei Herodes, dizendo a ele: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou, o seu coração e toda Jerusalém. Ele queria saber o que estava acontecendo, porque ele, como responsável pelaquela nação, sentiu-se surpreso ao receber essa notícia daqueles reis magos. No versículo 4 diz assim: E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelos profetas. Ou seja, eles tinham conhecimento que iria nascer um libertador, iria nascer aquele que tira o pecado do mundo. Mas tentaram impedir isso de todos os jeitos, de todas as formas. Versículo 6 diz assim, olha que interessante o que o versículo de número 6 diz. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Então sabemos que os acontecimentos daquela época, principalmente ao nós estamos falando neste momento, nós vemos que o nascimento de Jesus ele iria mudar a ordem cósmica de todas as coisas. Como assim? Talvez você esteja se perguntando. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, cresce, ele começa a fazer prodígios, né? Ele começa a realizar grandes feitos, a qual não havia acontecido antes. Então ele mexe ali com as ordens cósmicas do entendimento de muita gente, principalmente aqueles que não conheciam as Escrituras ou aquilo que já tinha sido escrito pelos profetas, como diz aqui o texto. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente eles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceu. Ou seja, ele queria saber mais sobre
o que estava, né, acontecendo na sua terra, onde ele era o responsável. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-nos, para que também eu vá e o adore. Olha a estratégia do rei Herodes. Queria saber sobre o nascimento de Jesus, mas a intenção dele era matá-lo. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, eles deixam o rei Herodes e continuam a missão deles, que era seguir aquele sinal no céu, a estrela de Belém, ao qual iria mostrar, né, aonde estava Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito de Deus. Versículo 10 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na sua casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostraram, adoraram. Eles abriram seus tesouros e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, as intenções do rei Herodes era matar o Filho de Deus. Ou seja, ele tentou, mas não conseguiu. Quando Jesus nasce também a alegria de todo o povo da terra. Você talvez possa estar se perguntando: não estou entendendo. Vou te explicar. Versículo 13 diz assim, ó: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demorar-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ou seja, Herodes queria matar a criança, um recém-nascido. Queria matar Jesus, o Filho de Deus. Mas Deus não iria permitir, de maneira alguma. Versículo 14. Levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite foi para o Egito. Ou seja, o anjo chega para José, marido de Maria, e fala: olha, levanta depressa, pega a criança, pega a tua mulher e foge para o Egito, porque Herodes quer matar essa criança. Ele então apressadamente ouve e atende aquilo que o anjo de Deus havia lhe dito. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, que diz: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, todas as coisas que acontecem na terra têm um propósito, têm um porquê, têm um motivo e um objetivo. Aqui nesse texto, como diz a palavra, o versículo 15, Herodes procurava o menino para matar. Mas já havia, sido revelado para os profetas que isso iria se acontecer. Versículo 15, a parte B do versículo.
que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente adquiriram os magos. Ou seja, Herodes então tenta fazer algo para poder destruir aquele acontecimento. Como ele viu que os reis magos, né, aqueles 3 reis magos, não voltou para poder falar para ele, né, onde estava o menino, ele então manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, né, desde a aparição dos reis magos até Belém da Judéia. Mas ali Jesus já não estava mais em Belém. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelos profetas Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto, Raquel chorando e os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Ou seja, aquele acontecimento que aconteceu ali foi tão devastador. Imagina uma mãe com seu filho, sem saber de nada, e de repente acontece isso. Resolvem matar as crianças de até 2 anos de idade. Foi uma calamidade terrível. Tudo isso porque Herodes não queria dividir o seu reinado. Você vê que o versículo 2 de São Mateus diz assim, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Os magos, então, procurando Herodes, fazem essa pergunta. E a parte B do versículo fala: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor aparece em sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto que procurava a morte do menino. Ou seja, José pega a sua família, vai para o Egito, para poder se proteger da mão do rei. O rei morre, o anjo aparece para José e fala: olha, agora pode voltar. Você pode voltar. Porque aquele que procurava matar o menino não existe mais. Ele está morto. A Bíblia fala que então José levantou, pegou o menino e sua mãe e foi para Israel. Então nós vemos que esse acontecimento, a qual aconteceu milhares de anos atrás, vemos que tentaram barrar, matar Jesus, mas sabemos que Deus não permitiu que isso acontecesse. Por que que ele não permitiu que isso acontecesse? Porque é necessário que Jesus viesse a este mundo, morrer pelos nossos pecados. Não é verdade? Porque o único que podia tirar o pecado do mundo era Jesus. Então nós vemos que tudo que ocorreu naquela época tinha um porquê. Jesus nasce, cresce, se batiza, passa então por um processo, né, de ser cheio da presença, cheio da graça, para se cumprir a vontade de Deus Pai, que era trazer a salvação para toda a terra. Começou então pelo povo judeu, por Israel.
Você vai ver nos evangelhos que Jesus caminhava naquele lugar, pelas terras, anunciando boas novas de salvação, trazendo socorro para aqueles que não entendiam de nada, que estavam sofrendo perseguições, sofrendo por muitas coisas que eles nem sequer tinham tanto conhecimento. Jesus chega, mostra a verdade, mostra a realidade, e o povo então resolve segui-lo. Nós sabemos que mesmo que havia muita gente que estava seguindo Jesus, tinha aqueles que também criticavam. Não é mesmo? Nós vamos encontrar na Bíblia muitos ali, muitos daqueles judeus, né, não tinha Jesus como Messias, o Filho de Deus. Tentavam ali, dizendo que ele era um impostor. Mas sabemos que Jesus não era um impostor. Por que sabemos disso? Há várias evidências na Bíblia Sagrada. Quando Jesus vai ser batizado, o que acontece? Olha que interessante. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo de número 9 a seguir, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu-se os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Versículo 11. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então nós vemos que, tenta imaginar, Jesus sai dali das águas batismais, sai do Jordão, após João Batista o batizar, o céu se abre e uma voz do céu fala: Eis aí meu filho amado, que me comprazo. Imagino eu aquelas pessoas ouvindo essas vozes, ou essa voz, melhor dizendo, pararam para poder pensar: ele realmente é o Filho de Deus. Ou seja, um acontecimento sobrenatural. Mas mesmo assim as pessoas tendem a não acreditar no Filho de Deus. Mas nós vemos que o texto sagrado da Bíblia vem relatar acontecimentos para o nosso crescimento espiritual. Sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Salvação só através de Jesus. Não tem como correr. Não tem outro meio, outro caminho. Quando Jesus, então, ele passa por tudo aquilo que Deus já havia o predestinado a passar, quando ele foi crucificado na cruz no Calvário, ele então é crucificado, é morto. Mas ao terceiro dia ele o ressuscita. Ele ressurge dentre os mortos. Se você for procurar nas histórias, o único que ressuscitou dentre os mortos se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro. Não tem outro. Jesus é o Messias, o unigênito de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele veio a este mundo com um objetivo, com um propósito. Redimir aqueles que estavam perdidos.
cheio de pecados. E essa porta ainda continua aberta. A porta da salvação, que se chama Jesus Cristo. Muitos o querem, muitos desejam, mas muitos não têm força, não acreditam. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, convido você a procurar na Bíblia. Talvez você não acredite em minhas palavras, mas a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. É o maior livro da história. Um livro que conta do que aconteceu no passado, do que está acontecendo no presente e do que vai acontecer no futuro. É só a Bíblia que é capaz de fazer isso. Não existe outro livro. Não tem. Então nós vemos que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece a mais de 500 pessoas. Ele fica ali no meio dos seus discípulos por um período de tempo, mostrando então para aquele povo que ele venceu a morte. Ele era o Filho de Deus. Ou seja, o propósito dele foi cumprido. Veio, nasceu, sofreu, morreu, mas também ressuscitou. E está à destra de Deus Pai. Interessante que antes de subir aos céus, antes de Jesus ascender aos céus, ele disse que estava indo providenciar lugar, ou preparar lugar, para que onde ele estiver, aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem, também iriam estar. Então nós vemos que ele fez promessa, que nós iríamos estar com ele. Aí você já pode estar se perguntando, mas já se passou mais de 2000 anos, Jesus não voltou ainda. Realmente, ele não voltou ainda. Mas os tempos estão mudados. Os profetas perguntavam para Jesus, os discípulos perguntavam para Jesus, melhor dizendo, porque ele falou que ia para o Pai, que tudo iria se findar. Seus discípulos perguntaram, olha, mestre, então nos explique como será isso. Ele disse que iria acontecer sinais no céu, na terra. Isso já está acontecendo. Vemos vários sinais. Os tempos estão mudados. A natureza está totalmente revoltada. Muita destruição. As nações se guerreando uns com os outros por causa de dinheiro, por causa de poder. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras. Já tivemos 2 guerras mundiais. Muitos teólogos dizem assim, que o arrebatamento da igreja se daria antes da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos vendo isso acontecer. Vemos a guerra na Ucrânia e a Rússia, o colapso que tem se dado no mundo. Muitos estão aí desapercebidos, achando que está tudo bem. Está tudo bem não. Você está preparado para morar com Jesus? Ou você está vivendo uma vida que não agrada a Deus? Para pensar como está a tua vida.
Nós temos que nos policiar todo dia. Porque nós somos falhos, cheios de defeitos. Nós erramos. Nós somos seres humanos. Somos falhos. Mas a Bíblia diz que o que nos purifica é o sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que nós somos, vamos dizer, qual a função do sangue de Jesus? Nos lavar de todo pecado. Nos redimir de nossos pecados, de nossas falhas. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário está valendo até hoje, até agora. E vai valer até quando aconteceu o arrebatamento da Igreja de Cristo. Após o arrebatamento é outra história. Então nós somos justificados pelo sangue de Cristo. É só através de Jesus que nós achamos salvação, nós encontramos paz, alegria de viver. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Não é verdade? Diz a Bíblia, no mundo jaz o maligno. Ou seja, muita coisa ruim acontece todos os dias. Mas nós procuramos estar diante do Senhor. Devemos procurar estar diante dele. Para que quando ele voltar para arrebatar a tua igreja, nós iremos subir com ele para as mansões celestiais, a qual esse lugar de paz não terá mais sofrimento. A Bíblia relata que será alegria no Espírito Santo. Lugar de paz, lugar onde não vai ter mais guerra, tristeza, choro, doença. Reflita nessas palavras e aprenda cada dia sobre a palavra de Deus. Porque quando você aprende sobre a palavra de Deus, ninguém te engana. O sistema não poderá te enganar. Mas para isso é necessário você ler a Bíblia. Leia esse livro, a Bíblia Sagrada. Leia ele. Medite de dia e de noite. E seja vitorioso em nome de Jesus. Você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero orar por você e pela sua família. Não sei como você se encontra, mas eu quero orar ao seu respeito. Você que pode, ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor por ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Porque é só através de Jesus que temos salvação. Só através do Senhor, meu Pai amado, nós encontramos, ó Pai, alegria e solução para os nossos problemas. Então eu quero te agradecer, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, o Filho de Deus, para anunciar boas novas de salvação a nosso respeito. Meu Pai amado, nós estávamos perdidos, como diz a Tua palavra, mas nós somos encontrados pelo Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Quero orar por essa pessoa, Pai amado, que está assistindo esse vídeo, Pai, que chegou até aqui ao final. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa vive, o que está passando, mas o Senhor é poderoso para mudar a história, o Senhor é poderoso para poder dar direção. Quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, envia solução para os problemas, ó Pai, dessas pessoas. Ó Pai, visita o lar, ó Pai, desta família que neste momento ora juntamente comigo. Venha da vitória, Pai amado, para a glória do Senhor. Peço ao Senhor, ó Pai, que abra entendimento, Pai amado, dessas famílias, que, ó Pai amado, possam ter desejo de ler a palavra do Senhor e conhecer mais a Deus. Por isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Então você que orou comigo, lembre que a paz do Senhor, ela está contigo, se você abrir o teu coração. Quando a gente abre o nosso coração para Cristo, nós somos abençoados. Então fique com essas palavras, né?
Peço você também que assistiu, gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, né, com a sua família, com seus familiares, né? Nós estamos começando agora esse projeto de estar divulgando aqui a palavra do Senhor na internet, no YouTube. Então eu lhe peço, nos ajude, faça esse canal a crescer, né? E vamos estar trazendo palavras, né, toda semana para o teu coração, para alegar a tua alma, né? Se você quer um pedido de oração específico, né, olha, digita aí, deixa nos comentários aí, né, o seu pedido de oração. Aí eu te peço, coloca o teu nome, a cidade a qual você está, né, nos assistindo, né, e peça a oração, coloca o nome. Eu estarei orando por você, pela sua família, né? Como eu disse no começo, eu sou um pastor missionário, né, em rodado o Brasil, pregando a palavra de Deus, cuidando de vidas. Hoje eu estou em Belo Horizonte, né? Estamos aqui pastoreando uma congregação, né? Então, que Deus Pai te abençoe, te guarde. Então, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para que você possa receber conteúdos diariamente daqui desse canal. Fique com Deus e a paz do Senhor.